O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória, eterna glória. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia do tempo quaresmal, sobretudo neste ciclo da liturgia, que é o segundo, que chamamos de ano B, insiste muito sobre uma necessidade que nós temos de purificar a fé. A fé também pode se encher de tantos adereços que a maltratam, que tiram a sua vitalidade e que podem até mesmo matá-la, porque a fé é algo vivo, que precisa respirar, precisa ter ambiente, precisa poder expressar-se. A fé é muito bem comparada com uma planta. Se a planta não pode se expressar, se ela não se nutre, se não é regada, se não tem um espaço e um local, um clima apropriado, ela não prospera. Assim também a fé, até porque, exatamente porque a fé é algo vivo. Ora, é para acompanhar a vida da gente, a vida dos vivos. A fé não serve mais para os defuntos. A fé serve para acompanhar a nossa caminhada de vivos. O defunto já está nos braços do Pai. Dali a misericórdia do Pai. Ele não vai mais peregrinar neste mundo de meu Deus. Nós, vivos, precisamos da fé em boa condição, em bom estado. Senão, não damos conta da nossa caminhada. Pois bem, a liturgia insiste muito sobre a importância de purificar a fé, para que ela possa ter sobrevida e para que ela possa cumprir a sua finalidade. Também hoje, a liturgia nos fala disso. E olhem só o que paradoxalmente a liturgia está afirmando. Não é difícil encontrar a salvação. Ela já nos é dada de graça. Deus já fez tudo. Jesus já realizou a obra da nossa salvação. Sob esse ponto de vista, então, nós já temos muito mais vantagens, de modo que agora sim é simples podermos nos aproximar, como diz a palavra, aproximar-nos do trono da graça. É assim que nós aprendemos desse episódio
que nos vem narrado pelo livro dos Reis, um livro do Antigo Testamento, onde então havia este general muito estimado pelo seu rei, Naamã, e que tinha sido acometido pela lepra. Ainda hoje, vindo lá do Instituto de Teologia aqui para casa, na frente do meu carrinho, tinha lá, no ônibus, uma placa: Hanseníase tem cura, procure logo o médico. E tinha lá as imagens das manchas, tudo mais. Hoje tem cura, mas até há pouco tempo não havia. De modo que então este valioso general, aparece leproso. Pronto, o fim dele, porque a lepra não tinha cura. Quem pegasse a lepra era já despachado, era só questão de tempos. Pois bem, então, esta jovenzinha escrava sabia da existência desse profeta grandioso e disse para a mulher do leproso: se o meu senhor fosse lá, se encontrar com o profeta Elias, ele iria ficar bom. E foi aquela mão de obra para arrumarem esta viagem longa, com tantas coisas, tantos cavalos, tudo o que era necessário para que essa corte fosse até lá, na Samaria. E ao chegar lá, qual não foi a surpresa desse leproso? Com todo aquele aparato, o profeta lhe diz: bem, vai ali, te lava no rio. E ele ficou furioso. Lá na minha terra tem rios muito grandes, imagine se eu fosse me abalar de lá até aqui para ouvir isso. Vai te banhar no rio. E alguém raciocinou: vá, se ele pedisse uma coisa difícil aí, mirabolante, você não faria? Não custa nada. E então ele, obedecendo, vai, e diz a palavra que a sua pele foi reconstituída como a pele de uma criança. Ou seja, ele conseguiu a restituição da saúde. Vamos entender o significado da lepra na Sagrada Escritura. A lepra é o símbolo do pecado, que é o maior mal que alguém pode possuir na sua existência. Assim como a lepra despedaçava as pessoas, as fazia cair aos pedaços, as fazia feder, a palavra quer dizer, esse é o mesmo fim do pecador. E a facilidade da salvação está numa abertura da alma, numa generosidade de coração. Vai, mergulha, está aí a piscina do sangue de Jesus, vai, está aí no confessionário, está aí na Santa Eucaristia, vai. Em poucas palavras, não custa nada. O texto do Evangelho também fala disso. O pessoal estava admirado a respeito de Jesus e não quis ouvir a sua palavra. Queriam sinais, queriam coisas grandiosas, queriam também experiências mirabolantes. E quando ouviram Jesus falar, o expulsaram. Vai-te embora. E o mais impressionante é o fim do trecho. Quiseram matar Jesus. Pensem, dar fim de Deus. Quiseram matar o próprio Deus. Quiseram jogá-lo lá do alto da cidade, onde ela estava construída, lá embaixo, no precipício. E o que o evangelista diz? Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Não houve uma simplicidade de coração, não houve uma abertura de alma para acolher a palavra de Deus, para acolher o próprio Senhor ali presente, pessoalmente,
Deus mesmo feito carne, houve uma rejeição. Quem sabe se Jesus tivesse comparecido sobre outro aspecto que não o da humanidade, que não o da pobreza, que não o da simplicidade, talvez impressionasse mais o coração da gente, porque a gente é assim, a gente é vaidoso, a gente gosta do que é extraordinário. Ao invés de Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria, nascido na simplicidade de uma criança, numa manjedoura, viveu como pobre, morreu como pobre, comportou-se com docilidade e simplicidade com as pessoas, e ninguém o aceita. E o duro, meus irmãos e irmãs, é isso. Jesus passa pelo meio deles e prossegue o seu caminho. Nos causa impressão isso. Acontece que a obra de Deus vai se realizar. Poderíamos dizer assim, mesmo que a gente não queira, a obra de Deus vai acontecer, ela vai adiante. De modo que, para o bom entendedor, basta ele saber que o melhor negócio é ele acolher. Tirará mais vantagem se aderir ao Senhor. A igreja nunca apresenta o Evangelho, nunca apresenta Jesus como uma imposição, mas como uma proposta. O próprio Jesus se apresenta assim. O cego, o leproso chegam: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E Jesus pergunta: achas que eu posso isso? E ele responde: sim, Senhor, acredito que de fato possas. Então, não é melhor acolher? Vamos, meus irmãos e irmãs, reaquecer o nosso ânimo, abrir espaço dentro do nosso coração, da nossa existência, para acolher o Senhor, Sua palavra, Sua obra de salvação. Não esqueçamos, bobeira de nós se não aceitarmos. Jesus prossegue a sua obra. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa possa, sim, em nosso coração, fazer-nos aderir mais firmemente ao Senhor.